Olá, amigas e amigos! Bem-vindos ao programa Entre Elas. É um programa aqui, mulheres, mas isso não significa que a sua presença aí nos assistindo não seja importante. Aliás, é muito importante. Inclusive, mande seus comentários, dê o seu like, que vocês vão ser muito bem recebidos. Mas hoje aqui no nosso bate-papo nós vamos falar de superstições. Ué, não é um programa evangélico? Tem isso? Superstições evangélicas? Existe isso? Então, vamos bater um papinho aqui com as nossas queridas Ana Paula Wimmer, pastora Ana Paula Wimmer, Rose Xavier, nossa querida irmã, esposa do pastor Xavier, eu, Claudete Brito, e nós vamos então conversar sobre esse assunto que é muito importante, é muito relevante, porque mexe com as bases da nossa fé evangélica, uma fé que foi pautada somente nas Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda a glória. Então, superstição mexe muito com essas verdades básicas do Evangelho. Então, Ana Paula, vamos começar pela nossa pastora e professora querida, que eu vou aproveitar, já que é professora, para fazer a definição, né? Afinal de contas, o que é superstição? Então, pastora, o Aurélio, né, que é um dicionário bem comum, bem presente aí de uma forma geral, ele define superstição como um sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficáveis. É como a gente atribuir o sucesso ou o azar a alguma ação ou alguma coisa. E essa definição eu gostei bastante porque ele não é pautado em alguma coisa real. As superstições, elas não estão ligadas a coisas necessariamente lógicas, né? Elas estão pautadas em experiências, elas estão pautadas em ações, em confiança em coisas que não necessariamente, naturalmente, são de alguma eficácia. Diante dessa definição, cada um que está aqui nos assistindo ia dizer, não, eu não sou supersticioso. Essa definição aqui é uma definição geral. Geral, não, mas essa definição aí, ela muito boa, muito dura, né? E a gente vê que no meio evangélico, essas superstições ditas evangélicas, eu nem gosto de associar uma palavra à outra, porque eu acho que se é evangélico, se é, vamos dizer, a pureza da fé evangélica baseada na palavra de Deus e nessas verdades da reforma protestante, você associar superstição com o evangélico fica assim uma coisa meio estranha. Mas, infelizmente, isso existe e a gente sabe que é até fruto desse sincretismo religioso, né, que existe no nosso país, que é a mistura e influências de uma religião na outra. Agora, Rose, você acha que é possível ser um cristão ou uma cristã e ainda assim ser supersticioso? Eu creio que no meio evangélico ele varia muito da forma como você vê a Cristo. Porque às vezes tem alguns que foram criados já no seio familiar, o seu seio familiar é cristão. A sua base de vida, a sua estrutura familiar é cristã. E tem outros que não, que vieram do espiritismo de outras religiões. Então, quando eles conhecem a Jesus Cristo, começam a frequentar uma igreja, eles trazem para dentro da igreja já esse sentimento, essa prática. Então, para deixar essa prática, para que ele conheça a verdade, é necessário um processo. É necessário que ele conheça a Bíblia. É necessário, tão importante é a EBD na nossa igreja. Isso. Porque a palavra de Deus fala, quando nós conhecemos essa verdade nos liberta. Porque quando nós conhecemos a Cristo, ele fala que só a graça
É a graça de Deus. É o conhecer a Deus. Você não vai manipular perdão. Não vai manipular perdão. Você não vai conseguir, não vai alcançar uma bênção porque você fez ou deixou de fazer certas coisas. Você vai deixar ou vai fazer mediante a palavra de Deus, mediante o seu conhecimento da Escritura, mediante o seu conhecer. A palavra de Deus fala, né? Que nós devemos nos aproximarmos de Deus, apresentarmos diante dele, porque Ele que vai nos abençoar. Então essas práticas vêm muito do nosso conceito já pré-estabelecido, anterior. Por isso que é necessário a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, porque é ali que você conhece a palavra. É verdade. É ali que você conhece o seu Deus. Ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia. E aí você vai ler, você já começa, né? Já no livro, nos primeiros livros da Bíblia, você já começa, não farás para ti imagens, não as adorarás. Êxodo então, 19. Você já começa a se deparar com conceitos que cortam várias superstições, né? E esse conhecimento da palavra, né, ele nos mune, né, da instrução do conhecimento da vontade de Deus. Isso. Porque, de uma forma geral, a nossa sociedade, né, mesmo uma sociedade que não siga os princípios cristãos, é uma sociedade muito supersticiosa. Sim, né? sim. Quantas vezes nós escutamos, bate na madeira, né? Olha, não pode ter vidro quebrado em casa. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, né? Então, assim, quando a gente conhece ao Senhor, nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a gente aprende que nós somos abençoados, guardados, protegidos pelo próprio Deus, porque é o Senhor quem nos guarda. É Ele, né, que nos guarda, que cuida da nossa saúde, que nos protege, né, que impede que muitas vezes alguma coisa ruim nos sobrevenha. E é esse conhecimento que vai nos dando essa transformação na nossa postura. Só que muitas vezes a gente vem para a igreja e traz com a gente, né, algumas dessas... Uns elementos. Algum desses elementos, por exemplo. Vou dar uma ajudinha a Deus, né? Dá uma ajudinha, por exemplo. Quem nunca escutou? O noivo não pode ver a noiva antes do casamento. Gente, a gente, né, preserva a noiva antes do casamento, de ver o vestido, porque aquele efeito da surpresa. Mas muitos entendem que se o noivo ver, vai dar azar. Verdade. E a gente começa a entender que o que dá azar, gente, não é esse tipo de coisa. Na verdade, a bênção do Senhor é que nos segue. Não está ligado ao que eu faço ou deixo de fazer. Não tem nada que eu possa vir a fazer ou não para que eu seja abençoada ou não. Inclusive porque a bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores. Exatamente. Se o Senhor te abençoou, quem vai poder te abençoar? É muito interessante, né, quando Jesus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Exatamente. Isso mostra que toda a nossa vida nós não podemos manipulá-la de maneira nenhuma. Agora, existe uma lista aqui bem grande de superstições evangélicas e que a gente, volto a dizer, não gosto de falar superstições evangélicas, vou falar superstição só. Sim. E que a gente precisa analisar um pouquinho para ver o quanto elas estão em desacordo com a palavra de Deus, né? Um exemplo aqui, eu vou começar com um exemplo aqui, depois vocês vão continuar com os outros, tá? Por exemplo, objetos ungidos, que aquele objeto, se você tiver aquele objeto, aquela flor ungida, vamos dizer, aquele óleo ungido, aquela vidrinho com água do Jordão, que aquilo vai espantar algum mal na sua vida, que aquilo vai guardar você de alguma influência maligna. Isso realmente é totalmente contra a palavra de Deus, não é? Porque não há nada que possa nos guardar, foi o que a Ana Paula acabou de falar, que não seja realmente a pessoa de Jesus Cristo. Então você está transferindo poder para algo que não tem poder nenhum.
Infelizmente, nós vemos pessoas, né, grupos religiosos que fazem disso um comércio. Eles criam esse tipo de superstição para poder ganhar um dinheiro, que é muito feio. A senhora começou o programa, né, resgatando um pouquinho, né, do sola gratia, da sola a Deus toda a glória. E quando a gente volta um pouquinho no movimento da reforma, os reformadores eles tinham exatamente esse objetivo, né, de levar o povo a conhecer, né, essa obra libertadora da cruz. Né, quando o Senhor Jesus ele veio, né, nós precisamos nos apropriar desta nova vida, deixando esses rudimentos de uma vida que não conhecia ao Senhor. Porque naquele contexto ali, né, a igreja naquele contexto medieval ainda era muito presa a esse tipo de comportamento. E eles vêm exatamente pregando essa liberdade, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós não precisamos ficar presos a esses elementos como se o nosso sucesso ou o nosso não sucesso estivesse atrelado a determinada prática, porque é o Senhor, como a Rose colocou, né? A bênção do Senhor, ela nos segue. Tipo, eu saí de casa, não levei o meu amuletozinho. Exatamente. E naquele contexto ali, muitos tinham esse tipo de comportamento porque não tinham acesso à palavra. Porque não tinham conhecimento. Muitos nem liam, né? Mais uma bênção que a reforma trouxe no que diz respeito à conquista da educação para todos. Tanto mulheres quanto homens passaram a ter esse direito à educação. E a partir da leitura, né, dessa conquista, dessa habilidade de ler, de escrever, eles puderam conhecer o que a palavra de Deus diz. E quando a gente conhece a palavra, a gente entende que nós não precisamos do óleo, porque na verdade não é o óleo ungido, é a oração que é feita em nome de Jesus, em fidelidade ao Senhor, crendo na suficiência do senhorio dele sobre nós. É essa oração que tem poder de curar, é essa oração que tem poder de transformar e não o vidrinho do óleo, da água, enfim, de qualquer outra coisa. É verdade. E, Ana Paula, você lembra de mais alguma superstição que a gente pudesse aqui alertar? Quem nunca deixou a Bíblia aberta em casa no Salmo 91? Como se, vou deixar o Salmo 91 aqui aberto para abençoar a minha casa, para guardar a minha porta, para repreender o maligno. Só que o que guarda, o que protege, o que repreende, não é o Salmo 91. É o Deus que é inspirado e descrito no Salmo 91. Verdade. Mas muitas vezes está lá com a Bíblia aberta, mas não lê. Nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Não guardou a palavra no coração. Na minha casa nós não éramos cristãos, mas a minha mãe deixava, né, a Bíblia aberta no Salmo 91. Ninguém nunca tinha lido a Bíblia lá em casa. Nem o Salmo 91. Nem o Salmo 91. Ficava lá aberto, mas minha mãe, mesmo não sendo, né, cristã, com vida envolvida com a igreja, o Salmo 91 estava aberto. Depois que nós tivemos, né, acesso ao conhecimento de Cristo, nos convertemos, aí nós passamos a ler o Salmo 91, mas ele não fica mais aberto porque a Bíblia agora faz parte da leitura da família, né? É verdade. Rose, você foi criada desde pequena na igreja evangélica, né? Sim. Mas mesmo assim você observou no meio da igreja pessoas que acabavam se utilizando de alguma superstiçãozinha, tipo assim, não é para reforçar a fé, porque essa é a desculpa, tá, de alguns grupos para poder usar tanto um objeto que recebeu uma unção, uma oração. Isso é para reforçar a fé. Sim. Você observou alguma coisa que não batia bem com a palavra de Deus? Sim, o que a gente observa muitas das vezes nas igrejas, no nosso meio evangélico, porque a verdadeira revelação de Jesus Cristo, de vontade dele perfeita, agradável para o homem, para mim, para o povo de Deus, é a leitura da palavra. Essa é a vontade de Deus. A revelação perfeita de Deus é através da Bíblia, é através da palavra pregada nos púlpitos. Então, o que acontece que a gente observa? Que a palavra é pregada nos púlpitos, mas muitas vezes ela não é absorvida
por causa já das nossas superstições, já como pré-requisito mesmo. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ser abençoada. Se eu tocar no pastor, se o pastor orar por mim, eu serei abençoada. Quanto não é isso? Porque quem abençoa, quem vai de encontro à sua necessidade é o próprio Deus. Porque a oração, ela só é respondida mediante a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e mediante a perfeita vontade dele. Porque a palavra de Deus fala que ele já conhecia os nossos dias. Interessante isso que você falou. Se o pastor orar por mim, se o pastor tocar com imposição de mãos, aí eu vou sair abençoada. Isso é algo assim muito perigoso. Sim. Porque vai outra vez aí, a gente erra numa das verdades da reforma protestante. Colocar nossa fé em uma pessoa. Somente a Cristo. Cristo. Somente Cristo. Ali você está criando um guru. Você está criando uma pessoa para você começar a endeusar. E como a gente vê, eu chamaria isso de falsos profetas, né? A Bíblia chama até de falsos apóstolos também, pessoas que trazem para si a glória de ter feito uma oração. E recebem a adoração, né, pastor? Isso é muito sério. Pessoa ter sido curada, ter recebido uma bênção. Foi o pastor fulano de tal. Que conta isso até como um testemunho. Não, porque eu orei por fulano, né, e fulano foi abençoado. Isso. Ele traz a honra para ele. Então, dos fundamentos evangélicos é que é somente Cristo. Tanto que para nós não temos santos específicos, né? Não. Todos os irmãos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo foram separados para servir a Cristo. Daí vem a palavra santo, separado para servir. Sim. E sempre que acontece um milagre dentro da igreja evangélica, e isso acontece, graças a Deus, eu creio em milagres. Esse milagre foi Jesus que realizou, e não aquela pessoa que foi apenas usada. Então, não cabe nenhuma veneração, seria a palavra, né? Veneração, não cabe nenhuma adoração àquela pessoa, porque seria... Nós não estamos desprezando a oração intercessória. Sim. Não. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando que a palavra foi pregada e terminou a palavra, alguém te procurar porque ela acha que se aquela pessoa, determinada pessoa orar, você será a tua bênção virá, o problema será solucionado. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando que você mesmo pode orar. Porque há uma tendência nas pessoas de criar ídolos. Sim. Vemos isso no livro de Atos, quando Paulo e Barnabé puderam curar ali uma pessoa aleijada, e achavam que eles eram deuses. E já queriam, se prostraram aos pés deles, já querendo adorar. E eles disseram, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Somos homens como vocês. Então, essa é uma superstição que precisa ser combatida, né? Desconstruída, né, pastora? Porque também começa assim, não, porque a oração de fulano tem poder, com a oração de Beltrano, né, é oração forte, isso não existe. Porque a oração, né, quando alguém dá um testemunho, glória a Deus. Como a senhora falou, Deus cura na igreja? Cura, graças a Deus. Ou seja, a glória é de Deus. Deus vai usar sempre alguém, não tem jeito. Deus falou, nós devemos orar uns pelos outros. Mas Deus também falou, lá em Mateus 6,6, fala, entra no teu quarto e ora. Você entra no teu quarto em segredo. O que é o teu quarto? A sua intimidade, é o seu problema, aquele problema que você não conta para ninguém. Eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma aflição na alma, eu não contei para ninguém, é um pecado que eu quero deixar, uma luta que eu tenho. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu quarto, eu vou entrar no meu íntimo, eu vou confessar o Senhor, eu vou pedir a Ele, eu vou pedir, Senhor, me socorre, Senhor, me ajude. O Senhor vai nos atender, porque é a palavra dele. Ele falou isso. Ana, né, quando foi lá diante do altar e chorou. A palavra de Deus fala que ela chorou amargamente, abundantemente. Ele não entendeu o que ela estava orando. Mas ela está bêbada? Ela está bêbada. Não,
Ela estava lá prostrada diante do Senhor. Senhor, eu quero um filho, eu preciso de um filho. Essa confiança de que Deus nos ouve é um patrimônio, lindo, né? E outra coisa, né, Samuel chegou, Ele ouve. né? Que coisa linda, né, pastora? Deus usou toda aquela situação, toda aquela aflição. Samuel chegou, ungiu Saul e ungiu Davi. Coisa maravilhosa, pastora. Verdade. Tô me lembrando agora que a Rose falou de mais uma outra superstição, né? Quando as pessoas falam assim, não, a oração que funciona é a oração do monte. Né? Quando a gente pega esse texto de Mateus 6, se eu não me engano, Mateus que 6, fala, 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em secreto, porque ali ele te recompensará. Então tem muitas pessoas que acham assim, a oração do monte é a oração que tem poder, é no monte que você tem revelação, é no monte que tu é renovado. Não temos isso. Né? Aquele diálogo do Senhor com a mulher samaritana, ele fala, né, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né? O véu foi rasgado. Nós podemos hoje nos achegar ao Senhor em qualquer lugar, seja na sua casa, seja na igreja, seja numa reunião, né, um pouco mais íntima. Nós temos liberdade de acesso em qualquer lugar. É lugar de ser cheio, de ser renovado, de ser escutado, de ser respondido, de ser tocado pelo Espírito Santo. E, né, é verdade. Nós não estamos desprezando a experiência pessoal de um cristão. Sim. Eu posso ter uma experiência no monte. Sim, eu posso ter uma experiência da pastora Claudete. Pastora, eu estou precisando da sua oração. Me ajuda em oração. E Deus responder. Como já aconteceu várias vezes comigo, né? Tenho certeza que agora não é a pessoa pensar assim, não, o meu problema só vai ser resolvido se eu for orar no monte. Inclusive porque subir um monte é um sacrifício. Então eu preciso fazer um sacrifício para Deus me ouvir, porque está muito ligado. As pessoas têm muito essa ideia de que precisam fazer um sacrifício para Deus lhe abençoar. É aquilo, eu vou pagar uma promessa, né? Vou fazer esse sacrifício para ver se Deus me abençoa. Não vai aqui nenhuma crítica a nenhuma religião, tá? Não. Isso é bom eu deixar assim, bem. Não estou criticando nenhuma religião. Nós estamos analisando determinadas práticas à luz das Escrituras. Então, não há sacrifício que possamos fazer, seja ele subir um monte, seja... para chamar a atenção do Senhor. Seja se abster de qualquer coisa e tudo mais, que possa chegar, me fazer chegar na presença de Deus. Porque o Senhor falou assim, é melhor obedecer para Saul, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Ainda mais que o sacrifício perfeito já foi realizado. Exatamente. Jesus Cristo na cruz. E quando eu falo assim, essa questão do monte, é porque assim, muitas pessoas, né, têm essa visão de que só vai ser abençoado ou talvez foram ensinados dessa maneira, né? Que a oração que é respondida é a oração que é feita no lugar tal. Eu não estou dizendo que não pode orar, deve orar. Se você pode subir o monte para orar, suba o monte para orar. Mas se você também não pode subir o monte para orar, ore na sua casa, ore na sua igreja. Né? Aqui na igreja agora a gente está com essa prática, né? A gente termina o culto um pouquinho mais cedo e nós temos um tempo de oração com o povo e tem sido um tempo abençoado. Então assim, se não pode ir ao monte, vá ao seu quarto, porque o acesso está liberado do mesmo jeito. É verdade, orai uns pelos outros para serdes sarados. Não é? Jó foi abençoado. A oração pelos outros amigos. Isso é muito legal que a Rose está falando aqui, né? Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A importância, né, da comunhão, da igreja, de estarmos juntos. Então, isso é muito importante. Não há sacrifício que possamos fazer. Exatamente. Que possa substituir o sacrifício que o Senhor Jesus já fez na cruz. Ele quer, sim, um coração contrito, diz lá, Deus não desprezará. Eu costumo pensar que toda essa parte de superstição é fruto também de um coração preguiçoso, não é? Porque é muito mais fácil eu fazer um sacrifício, subir aqui, ali, ou fazer um compromisso de não sei quantas semanas, do que eu mudar o meu coração, do que largar hábitos, algo, né?
que desagrade a Deus, tentar mudar um temperamento, uma maneira de falar, de lidar com as pessoas. Isso sim é um grande sacrifício, não é? Essa transformação interior, deixar que Cristo, mesmo, né? deixar que Cristo faça essa obra interior em nós. E esse é o sacrifício que agrada a Deus, é o coração contrito que Deus não despreza. Não é? Agora, Ana Paula, o que você acha dessas campanhas de oração com um certo número de dias marcados? Se falhar um dia, você não será abençoado. Vai quebrar uma perna, vai perder a bênção. Como é que é isso? Na verdade, pastora, são práticas também que muitas vezes essas campanhas, elas se amparam, né, em trechos lá do Antigo Testamento, trazendo muitas vezes, né, para o nosso contexto situações que estavam totalmente relacionadas àquele período de tempo, em um propósito estabelecido por Deus para a nação de Israel naquele momento e que não se aplica mais para o nosso na tempo época da de graça. hoje. E aí começa a prometer para o povo coisas que Deus não prometeu. É verdade. Coisas que diziam respeito a Deus com relação ao povo de Israel para o cumprimento de um propósito muito bem estabelecido. Como nas muralhas de Jericó. Exatamente. Não é? E querem trazer aí quer botar o povo para rodar a muralha figuradamente para a muralha cair. Coisas que eram da época da lei para a época da graça. Exatamente. Né? E que estão fora de contexto. Não, o problema é que isso diminui, tira o brilho, tira a importância do sacrifício de Cristo por nós. Você repara, se você for analisar praticamente todas essas superstições, elas tentam diminuir a importância do poder de Jesus Cristo. Sim. É porque ao longo da história, né, toda a história do povo de Deus, o Senhor ele vinha se revelando ao seu povo. Né? É uma autorrevelação do próprio Deus à humanidade. Uma revelação de um Deus de amor, de um Deus de relacionamento, de um Deus de intimidade, buscando, né, resgatar esse homem que estava afastado do relacionamento com ele por conta do pecado. Só que Jesus Cristo ele é a revelação máxima. Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, se esvaziou de uma forma plena e perfeita, para que nós pudéssemos novamente ter relacionamento com Ele. Então, tudo culmina em Cristo. Sim. E a partir de Cristo, gente, tudo na nossa vida tem que passar pelo crivo da obra de Cristo. Da mesma forma, eu não preciso mais ficar rodeando a muralha, né, para que as barreiras sejam derrubadas. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele já se manifestou para te fazer com toda a obra do maligno na minha vida. E na vida de todo aquele que nele crê. Então a gente não precisa ficar voltando a alguns, né, ensinamentos específicos para um tempo, para um povo, para que isso se perpetue hoje. Sim. Totalmente fora de contexto, prometendo ao povo, pastora, coisas que o Senhor nunca prometeu. Fazendo promessas ao povo que o próprio Deus nunca fez. E aí as coisas não acontecem, as pessoas ficam machucadas, magoadas e decepcionadas com Deus. Infelizmente, eu vejo um pouco de marketing nisso, né? Ah, com certeza. Tem muito marketing aí para fixar o pessoal o maior número de vezes possíveis, com o e geralmente, objetivo de conseguir alguma coisa. Fins lucrativos. Isso. Porque, assim, em troca... não, eu lhe dou alguma coisa para... Como é que é o termo que a senhora usou? Alimentar a sua fé? Sim. Né? Aí você dá uma oferta em relação àquilo. Você estabelece uma relação de barganha. Ou seja, você está atingindo diretamente a suficiência do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Você está tirando ele do foco. E ele é o foco. Você não precisa de mais nada, de nenhum outro elemento, a não ser somente Cristo, como a pastora já abriu esse programa hoje aqui falando. Não que as campanhas de oração, elas são muito válidas, não é? Total. A igreja se juntar para orar é muito válido, contanto que isso não seja atrelado a nenhuma superstição, tipo, tem que ser 7 semanas. E marcar horário, né? Não é? Marcar horário para Deus agir, para o Espírito Santo se manifestar. Olha, hoje... só naquele culto, só naquela igreja, libertação. Né? Só na reunião daquela irmã, né? Nesse dia tal, porque se não for nesse dia tal, passou. Aí você também já não vai poder ter acesso à bênção, né? É verdade. Bom,
nós falamos também já de lugares ditos, né, sagrados. Mas é bom lembrar que tem muita gente no meio evangélico que quando vai a Israel acha que vai acontecer alguma coisa com ele, ele vai voltar revestido de uma outra bênção. Já observou disso, gente? Já é muito comum, né, pastora? Assim, não há como negar que, assim, que para nós que temos um apreço pela palavra de Deus, nós que temos, né, esse anseio por conhecer mais do Senhor, da sua presença... Valorizamos o local. Nós valorizamos. Assim, né, eu já tive a oportunidade de estar em Israel e, assim, é uma viagem, assim, inesquecível, né? Eu vivia de óculos escuros porque eu chorei da hora que eu cheguei à hora que eu fui embora. Mas por quê? Porque você começa, né, a fazer os links, né, da onde você está, com a passagem que você conhece. Valorizar não é idolatrar. Não, exatamente. Você fala assim, quando você chega assim no Mar da Galileia, você fala, gente, foi aqui que Pedro andou sobre as águas, foi aqui que o Senhor falou para ele, né, para ele olhar para ele. Então você começa a estabelecer uma série de relações, né, que enriquecem o seu conhecimento a respeito da palavra. Mas, gente, não é a água do Jordão, não é a pedra do Jordão. Nem botar o papelzinho não é a lá, raiz do Getsemane. A oração no Muro das Lamentações, encaixadinha lá. Exatamente. Assim, o judeu tem essa prática, né? E muitos cristãos que vão a Israel fazem a mesma coisa. Vão lá no Muro das Lamentações e colocam, né, aquele papelzinho. Porque eles colocam aquilo ali porque aquela parede era o mais próximo que eles conseguiam chegar do que era o Santo dos Santos. Só que nós temos esse livre acesso já, porque o véu foi rasgado. Então, se eu tenho acesso à presença hoje, né, de Jesus, o que era o Santo dos Santos, eu não preciso mais botar papelzinho em lugar nenhum, porque eu posso dobrar o meu joelho no meu quarto, na minha igreja, na minha casa, na minha cozinha, às vezes lavando louça. E manda oração pro Senhor. Apresenta o papelzinho diretamente na sala do trono. Isso é maravilhoso. É verdade. Principalmente porque nós somos o templo do Espírito Santo. Exatamente. Ele habita dentro de nós. E eu vejo que alguns cristãos que conhecem a Bíblia, aquela pergunta da mulher samaritana para o Senhor Jesus, aonde se deve adorar? Aqui nesse monte, lá em Samaria ou em Jerusalém? E o Senhor Jesus responde, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, ou seja, sem nada material, né? E em verdade, buscando a verdade do Evangelho. Lembrei de uma outra aqui, pastora, também. Quando muitas vezes a gente está num momento de aflição, de angústia, né? E aí a gente abre a Bíblia e bota um dedo lá. Onde caiu o dedo, a gente lê como se fosse aquilo uma resposta. Revelação de Deus para mim agora. Algo divinamente inspirado, né? E assim, gente, a gente sabe que a palavra de Deus, toda ela é inspirada, né? Na verdade, foi um grande projeto que Deus inspirou diferentes autores com diferentes idiomas com o mesmo propósito. Revelar o seu plano de amor e de redenção pela humanidade por ele criada. Mas assim, gente, quer conhecer a palavra de Deus? Como a Rose falou, escola bíblica dominical. Nós precisamos leitura diária. Leitura devocional. Nós precisamos ter esse conhecimento. Eu não estou dizendo, pastor, aqui, numa eventualidade, né, a gente pode abrir a palavra de uma forma aleatória, né, e o Senhor falar conosco. Mas isso não pode se tornar uma prática. Às vezes a pessoa não lê nunca a Bíblia, mas quando está no sufoco, abre lá, fala assim, Deus falou comigo. Hábito, né? Aí às vezes passa num versículo, né, enfim, que totalmente fora de contexto, vai ler aquilo ali e vai entrar em desespero. Porque não era o que você esperava ouvir, ou não era um contexto que você gostaria que fosse, né? Enfim, selecionado naquele momento. A palavra de Deus é para ser lida desse jeito. É para ser lida com entendimento. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí, como a palavra diz, né? Trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Quando a gente conhece a palavra, o Espírito Santo vai te trazer memória. Vai te lembrar aquele contexto. Você está numa angústia ali, num hospital, numa sala de cirurgia, e o Espírito Santo traz aquele versículo na sua memória para te abençoar e para te trazer Então, os elementos força. da superstição te afastam da verdade, né, pastora? Com certeza. Odete? Porque o evangelho é simples. Com certeza. O evangelho é simples. Fala com o teu pai, ora o teu pai, lê a Bíblia, ora, conversa, vai ouvir uma pregação, vai à sua igreja. É uma coisa simples. Exatamente. Mas porque nós estamos sempre procurando
as coisas mais, dificultar as coisas. Uma coisa que entra muito nesse campo da superstição também é esse desejo do ser humano conhecer o futuro. Sim. E a palavra de Deus é radicalmente contra. E isso nós vemos aqui, que o Senhor dá essa orientação aqui ao seu povo, né? Estou procurando aqui, em Deuteronômio 18. Entre ti, o povo de Deus, não se achará quem faça passar pelo fogo ao seu filho, eles sacrificavam aqueles povos, seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, ou seja, que vai querer conhecer o futuro, nem prognosticador também. Aqui realmente a palavra prognosticador é para prever o futuro. Nem agoreiro, é aquele que roga uma praga para alguém, né? Nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte é um espírito adivinhador. Olha aqui, no caso de pessoas consultarem espíritos de pessoas que já morreram para poder trazer alguma informação, o que vai acontecer. Nem mágico, aqui no mágico não é esse mágico de entretenimento, né? Nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A palavra abominação é muito forte. Tem coisa que Deus não gosta, mas tem coisa que Deus abomina, né? Deus tem pavor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Você não acha que muitos cristãos usam pessoas até da igreja que teriam o dom de profecia, um dom de revelação, como se fossem cartomantes, adivinhadores? Eu acho que está em contrapartida, lá em Salmos 139, 16, diz que quando nenhum dia havia sido escrito a nosso respeito, Deus Deus conhecia. Que coisa linda! Deus já sabia que nós estaríamos aqui, reunidas, falando sobre esse tema. E você que está aí sentada ou sentado, Deus já saberia. Deus já sabe tudo, pastora. Então, é impossível uma pessoa ter essa revelação se não estiver escrito no livro dele. Essa revelação de fé. Ainda mais que a palavra profética não é para adivinhar. Não é? Não é. Para edificar, para consolar e para exortar. E muitos cristãos e até falsos profetas usam dessa suposto dom para se transformarem em adivinhadores. Não, eu creio na revelação, sim, na palavra profética, mas é um momento específico que Deus está ministrando ao outro a vontade dele, aquilo que ele quer. Não é o outro que sabe, não. Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, está revelando a sua perfeita vontade, não desejável, porque lá no Jardim do Éden, né, ela viu que era desejável, boa, desejável essa fruta para eu comer. Não é perfeita, a vontade de Deus é perfeita. Então ele revelou a vontade perfeita através do seu filho, vontade dele, não vontade do profeta. Então aquela turma que vai na irmãzinha ou no irmãozinho que teria o dom de profecia para saber se deve fechar negócio ou não, entrar na sociedade com fulaninho ou não, vai comprar um apartamento em que bairro, caso com a Mariazinha, vai dar certo, não vai? Isso daí é superstição. E assim, é um dom do Espírito, né? É um dom do Espírito. É ele que compartilha. E o Espírito Santo, ele está em acordo com a vontade de Deus. Se for da vontade do Senhor usar alguém, nós cremos, né? Graças a Deus, nós somos uma igreja pentecostal que nós cremos na manifestação dos dons do Espírito. Sim. Mas é algo que vem do Senhor. Do Senhor. Não é algo manipulado pela vontade do homem. Coisas sob encomenda, ou então eu vou chegar e falar, pastor, eu quero que Deus me responda se é isso, isso e isso. Aí na hora, não necessariamente, porque muitas vezes até a resposta é um processo de Deus com um filho seu. Né? Não é na hora que eu quero a resposta do Senhor, é na hora que aprouver ao Senhor me responder aquilo. Então, isso tudo faz parte
dessa soberania do conhecimento do Senhor. Conhecimento do Nem Senhor. o Senhor Jesus ousou ficar falando ali do futuro quando perguntaram a ele qual seria o tempo, a hora. Ele diz, não compete, não é, a nós saber tempos que Deus tem preparado exclusivamente para si. Eu creio que tem umas coisas que Deus, Ele traz a nossa realidade, ele conversa conosco. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Adão, onde você está? Eu tive medo, me escondi, Senhor. É porque o medo também é a primeira reação ao pecado, né? Mas Deus sempre vem falar conosco, mas é soberania de Deus. Eu acho que também esse desejo do homem saber o futuro vai muito da falta de confiança em Deus. A fé, né, pastora? A falta de confiança. Então não confia, quer saber o que vai acontecer para me prevenir isso ou assim, né? Eu até confio, mas eu não sei exatamente se ele vai fazer o que eu quero que ele faça. Porque também tem isso, né? Porque a confiança é você entregar ao Senhor a direção da sua vida. Só que muitos entregam, mas falam assim, será que ele vai fazer o que eu pedi para ele fazer? Porque assim, se ele é Senhor, a soberania é dele. Ele pode sim, né, realizar o desejo do nosso coração, mas também não quer dizer que ele sempre vai realizar o desejo do nosso coração. Ele vai realizar o desejo do nosso coração no momento que ele estiver em acordo com a vontade dele para a nossa vida. E eu acho que Deus nos orienta sem intermediários também. Também creio muito nisso. Sim, com certeza. Através da sua palavra, através de uma pregação. Total. Deus vai trazendo essas orientações. Total. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar nossas decisões em mãos erradas. Exatamente. Né? Precisamos ter esse cuidado. E muitas vezes as superstições também, elas são produto de uma má interpretação do texto bíblico. Por exemplo, né, eu estava lendo que os judeus, eles não fechavam negócio, não sei se ainda é assim nos dias de hoje, né? Mas eles não fechavam negócio às segundas-feiras. E explicava por quê? Porque observando o relato da criação, lá em Gênesis 1, quando relata o primeiro dia, diz que não está escrito, e realmente não está escrito, você pode conferir na sua Bíblia, e viu Deus que era bom. Então, porque neste primeiro dia não está escrito e viu Deus que era bom, eles consideram que o primeiro dia da semana, então, não era um bom dia para fazer negócios, para casamentos. Aí o terceiro dia diz lá 2 vezes, e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom. Então, eles entenderam, pela interpretação deles, que o terceiro dia da semana era o dia perfeito para fazer negócios, para realizar casamentos, ou seja, uma superstição pautada numa interpretação sem muito a ver das escrituras, né? Então, acharam que não era um bom dia. É verdade. E quantas vezes nós também, né? O dia tal não é um bom dia, um dia tal não é um bom dia. Querida, esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Com certeza. Agora, o nosso tempo está correndo, a gente tem que arrematar aqui. Gente, passa muito rápido. Rapidinho, não é? Para nós não deixarmos de falar rapidamente, gente, é bom saber que quem é crente em Jesus Cristo não acredita em horóscopo, né? É verdade. Porque, inclusive, essa posição toda dos astros, utilizada pelos astrólogos, ela não tem nada a ver com a posição dos astros utilizada da astronomia, o levantamento que a astronomia faz. São coisas totalmente distintas. Eu conversei com astrônomos sobre isso. Então, precisamos ter esse cuidado. Outro cuidado que também não pode, outra coisa que não pode existir também no coração daquele que crê em Deus e que se divulgou muito no meio evangélico é o seguinte, não fala isso, há poder nas suas palavras. Se você falar, vai acontecer. É outra superstição muito patente nesse ponto. E, na realidade, palavra tem poder quando é uma palavra de elogio, de encorajamento, ela tem poder, ela abençoa, ou quando é uma palavra que joga uma maldição, algo errado, você é um burro, isso não vai dar certo na tua vida, isso realmente prejudica a pessoa. Como a palavra diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, nesse sentido, fora disso, não tem sentido dizer que você não fala isso que vai dar azar, não é?
Não publica isso no Facebook que vai dar inveja. Olho gordo. Vai dar olho gordo. E o pior que a gente tem visto isso no meio, né, do povo evangélico. E, então, nós precisamos alertar vocês que estão nos assistindo que isso é um perigo na igreja. Isso distorce a pureza da fé evangélica, né? De somente Cristo, somente a fé, não é nenhum amuleto, somente as escrituras orientam a nossa vida, não é? É somente a graça de Deus, não adianta o sacrifício que você fizer, não substitui, nem vai ter a graça do Senhor sobre a sua vida. É a graça de Jesus pura e simples. Qualquer atitude que você faça assim, que possa se dizer que seria um agrado a Deus, é por gratidão, mas não porque você vai fazer aquele agrado para receber alguma coisa. Exatamente. Não, é a graça. E somente a Deus a glória. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum profeta, ninguém que seja assim de grupo de oração ou alguém que já tenha orado por você, até te abençoado com aquela oração, pode receber a glória de Deus. Somente a glória de Deus. Foi apenas um instrumento. Não é? Usado pelo Senhor, porque o Senhor escolheu, né, usar homens e mulheres nessa obra maravilhosa do compartilhar da salvação em Jesus Cristo. Então, o grande perigo das superstições é que elas tiram a centralidade de Jesus Cristo, o valor de Jesus Elas Cristo. comprometem a suficiência do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Cristo, que é perfeito. E a igreja precisa ser cristocêntrica. Amém. Então, você aí que tem esse mau hábito de ter as suas superstiçõezinhas gospel, Boa. leia a Bíblia, frequente estudo bíblico, ore, porque somente Cristo pode fazer alguma coisa na nossa vida. Amém. Viu? Amém. Muito obrigado, meninas, Obrigada. pelas presenças de vocês aqui. Foi ótimo. Amém. Eu queria falar para você que se esse programa te abençoou, Glória a você Deus. pode contribuir com a Igreja Missionária Evangélica Maranata para que nós possamos continuar a fazer esses programas aqui. Está aparecendo aí na sua tela uma maneira de você contribuir. Não se você contribuir para ganhar uma bênção. Deus vai te abençoar se você tiver um coração generoso de qualquer maneira. Mas você vai contribuir porque vê valor num programa que estabelece valores do reino de Deus. Amém. Eu gostaria de orar por você que está precisando de uma bênção Amém, e que, de Jesus. certa forma, saia atirando em tudo quanto é direção. Ah, se não fizer bem, mal não faz. Eu quero dizer, faz muito mal, sim, você mudar o seu coração para qualquer alvo que não seja Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu gostaria de orar por você que precisa de um milagre. E não use artifícios, somente Cristo. Amém, Jesus. Pai querido, abençoa essa pessoa que está nos assistindo e precisa de um milagre. Tem o seu coração talvez com medo do futuro, por isso está procurando maneiras de descobrir o futuro. O seu coração está entristecido e então vai atrás de superstições e de maneiras de superar esse sofrimento. Senhor, ajuda ela, Senhor. Ajuda essas pessoas a crerem somente em Ti, a se firmarem somente em Ti, que é o único, o doador da bênção, da cura, da alegria, da superação. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a mantermos o nosso coração firme em Jesus Cristo. E Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém.